Isso é muita fantasia da sua cabeça, cara. A imagem de uma pessoa, ela não se mantém a mesma para todo mundo que tá vendo essa pessoa. A imagem que essa pessoa imprime na sensibilidade dos outros não é a mesma. Ela não se mantém a mesma e ela depende justamente de como você está representando aquela pessoa. Se é uma pessoa que tem uma hierarquia social alta, por exemplo, porra, isso vai pegar muito bem. Agora, se é um cara que tu vê que, porra, tem o mínimo de tato, o mínimo de habilidade, ele não sabe ser agradável, ele não sabe o momento de se pôr, de se retirar socialmente, porra, ele vai ser um cara bonito e chato, insuportável. Todo mundo que já viveu, e eu não tô querendo te tirar, não sei se você, enfim. Só para dar um contexto, isso foi uma resposta que trazia aquele olhar, digamos, um pouco red pill do mundo, de que se a pessoa ela é bonita, ela tem um destaque, tratam ela bem e ela consegue se relacionar com todo mundo que ela quiser. Eu estou exagerando um pouco aqui só para ficar mais claro esse contexto, porque a resposta do Enzo foi uma resposta, assim, maravilhosa, inclusive quando diz que qualquer pessoa que viveu a vida sabe que as coisas não são tão simples assim. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Esse é o Enzo, vou botar o arroba dele na descrição. Eu gostaria de falar sobre esse assunto de que, mas se você é bonito, você ganhou tudo, porque a aparência é a primeira coisa, como se a aparência fosse uma coisa fixa no espaço e no tempo. Mas eu gostaria de puxar para um outro lado, e não exatamente da aparência que eu vou falar, mas eu vou falar da construção discursiva do outro. E essa construção discursiva ela envolve tanto questões situacionais, se a pessoa é desagradável, por exemplo, mas envolve questões que são assim, históricas, sociais, econômicas, políticas e por aí vai. E para falar sobre isso eu acho legal puxar Michel Pechet, que é um analista do discurso francês da década de 70, muito bom, pioneiro na análise, e ele traz um conceito que é o de formações imaginárias. Para o Michel Pechet, num momento ali de comunicação, né, de relação ali que envolve falar e escutar, você tem a criação de formações imaginárias. Formação imaginária é uma dinâmica muito específica. É uma dinâmica entre um sujeito A e um sujeito B, por exemplo, em que, nesta dinâmica, algumas perguntas são pressupostas. Mesmo que você não pense nelas, elas são pressupostas no andamento da interação. Perguntas como: quem sou eu para falar com esta pessoa? Quem é esta pessoa para que eu fale com ela? Quem é esta pessoa para que ela me responda da maneira como ela me responde? E quem eu sou para que eu seja respondido da maneira como eu estou sendo respondido? E ao mesmo tempo a pergunta-chave também que é: quem eu sou e quem esta pessoa é para que a gente fale sobre o assunto que a gente está falando, sobre a referência. Percebe que tem uma coisa situacional aqui, né? Esse conjunto de perguntas, eles meio que definem a situação, mas há uma base histórica nisso. Essa base, ela vem em dois conceitos, que é o de formação ideológica e formação discursiva. Então, na prática, é o seguinte: dentro do discurso que estamos praticando numa dada interação, quem é este outro sujeito que está na minha frente? Quem eu sou perante o assunto que a gente fala e como que a gente pode falar do assunto? Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas. Tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E por que raios que eu estou falando disso, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque, para além de um mundo extremamente pequeno, limitado, visto numa lente red pill do mundo, da vida e por aí vai, todo esse conjunto de perguntas envolve uma complexidade específica, que tem a ver com a posição social ocupada pelo outro e por você, com as relações hierárquicas que existem entre o outro e você, com as condições políticas da própria comunicação, com as condições econômicas que diferenciam você do outro e como que politicamente elas afetam as relações de poder que existem entre os sujeitos. E também a aparência física, também um elemento entre vários, que pode ser mais ou menos importante a depender do tipo de situação, do contexto, do momento, né, o contexto situacional, do contexto histórico também, por aí vai.
Então você é uma pessoa linda, abriu a boca num congresso acadêmico, falou uma groselha, tanto faz que você é lindo. Você é uma pessoa feia, né? Tô partindo do princípio de que existe o bonito e o feio fixo. Você é uma pessoa feia, abriu a boca no congresso, falou umas paradas maneiras, provavelmente você vai ser aplaudido. A formação discursiva ela seria o conjunto de coisas que podem e devem ser ditas para se praticar um discurso. E isso é construído historicamente, é uma coisa relacional e discursiva. A formação ideológica seria o conjunto de ideias que vão pertencer a esse mar de sentidos que o falar vai ter na prática discursiva. Tudo isso depende da sua posição social, né, dentro de uma sociedade específica, sua posição ideológica, tudo mais. E essas formações ideológica, formação discursiva, elas não são uma caixinha de ferramentas que você pega instrumentalmente, né, e você diz o que deve ser dito, como se fosse uma coerção. Elas são, na verdade, requisitos, condições para que você, enquanto indivíduo, se transforme em sujeito e consiga participar da sociedade. É uma condição da existência do sujeito. E aqui entendido enquanto sujeito ideológico e sujeito do discurso. E por que eu estou falando isso agora, né? Porque eu tenho a impressão de que dentro desses papos de internet sobre relacionamentos, principalmente esses papos mais ressentidos, tipo Red Pill da vida, os masculinismos da vida, essas visões masculinistas da vida, né? Você tem necessariamente a beleza física, os atributos físicos, genéticos, biológicos como sendo central para se conseguir começar uma conversa. São discursos fundamentados, pelo menos discursivamente, em uma biologia específica que separa as pessoas entre aquelas que vão se dar bem e vão se dar mal. E para os Red Pill, essa é a boa nova, essa é a descoberta. Essa é a real, que eles finalmente descobriram no mundo. Eles finalmente descobriram que você tem atributos genéticos que te fazem ser uma pessoa de sucesso ou de fracasso nas relações interpessoais e que se desdobra para as relações de trabalho, políticas e por aí vai. Em outras palavras, não existe diálogo com esse tipo de papo. É impossível o diálogo. Esse tipo de papo, ele parte do princípio dessa condição genética, biológica, que vai conduzir a um fenótipo que talvez seja mais agradável ou menos agradável. Não pega a nuance da vida real, não pega a nuance das relações interpessoais, a nuance do mundo como mundo, vivido enquanto tal. E se prende em narrativas sociais que poderiam muito bem fazer parte de um filme da Sessão da Tarde feito nos Estados Unidos, em Beverly Hills. Tudo bem?